O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Segundo a proposta, o programa será destinado prioritariamente a alunos da educação infantil e do ensino fundamental, visando intensificar as ações de vacinação e ampliar a cobertura vacinal. Mas para entender a importância de uma proposta como esta, a gente conversa agora com a coordenadora de enfermagem da Uninasal Caruaru, Kelly Pessoa. Bom dia, Kelly. Bom dia, Carla. Assim, muito interessante estar se falando e se criando estratégias para vacina, né? E, assim, alguns questionamentos são feitos e é interessante que eles sejam levantados para que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Por que vacinar nas escolas? Depois do Covid, depois desse movimento anti-vacina que a gente teve, nós voltamos a uma cobertura tão ruim que a gente só teve em 1987, ou seja, uma cobertura de 30 anos atrás. E tem vacinas que, por exemplo, a BCG, a poliomielite, que a cobertura caiu mais de 30% da cobertura que a gente já tinha. O que a gente começa a perceber? O ressurgimento de doenças já imunopreveníveis, já praticamente erradicadas, como o sarampo, a poliomielite, que já tinha sido erradicada. Essas doenças começam a retornar por causa dessas baixas coberturas vacinais. E aí se lançar mão de estratégias para que você aumente essas coberturas vacinais através desse projeto de lei, né, que já tramitou pela Comissão de Assuntos Sociais e agora tramita pela Comissão de Educação da Câmara do Senado. E, Kelly, a senhora falou sobre uma questão mais geral, né, a importância de todo mundo se vacinar e ter uma boa taxa de vacinação, mas falando de maneira pessoal, qual a importância da criança ela ter o calendário vacinal atualizado? A criança fica prevenida de inúmeras doenças, né? Hoje em dia, no rol, mais de 20 doenças, né? Então, de 22 doenças imunopreveníveis, que ela fica prevenida. Às vezes, ela não tem a doença, ou mesmo que ela tenha a doença, ela tem ela de uma forma mais amena, né, porque o sistema imunológico dela já foi estimulado e ela consegue ter defesa sobre aquela determinada doença. A vacinação é uma das coisas que a gente tem de mais importante e especiais na saúde pública, né, e é o que mais funciona no sistema de saúde, que nos tirou, de certa forma, desse momento de clausura, né, da pandemia, e que tem salvado a vida, diminuído o adoecimento e a morte de inúmeras crianças, adolescentes, tem reduzido a malformação. Hoje em dia a gente não escuta uma criança morrer do tétano neonatal. Mas, Carla, outra coisa que é interessante se lembrar é que, às vezes as pessoas falam se vacinar na escola e os pais. Os pais vão ter que liberar a criança para vacinar na escola e também vão ser convidados a participar desse momento de vacinação, caso tenham disponibilidade. E se eles acharem que isso tira a autonomia dos pais, não tira, porque legalmente a criança tem o direito e é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de ter a vacinação. Então, mesmo que o pai seja contrário a essa vacinação, o Estatuto já prediz que essa criança deve ser vacinada. E, Kelly, a senhora falou no início da entrevista sobre como os nossos índices de vacinação eles têm caído e estão a níveis de 1987, por exemplo, como a senhora mesmo disse, né? Quais os riscos de uma baixa cobertura vacinal, como a gente tem visto? O que já tem acontecido, né? A gente teve que voltar o aparecimento de doenças que já tinham sido erradicadas, a gente já não tinha mais. Né? Eu acho que você, que é mais jovem que eu, nunca deve ter visto alguém com sarampo. E a gente retoma o aparecimento dessas doenças, né? E então, o que é prevenível na imunização, como o tétano, vários casos de meningite, muitas meningites que são preveníveis via vacinação reaparecendo, né? O aumento dos casos de inúmeras doenças que a gente já criou vacina para combatê-las. Então, a gente tem o adoecimento e a morte de nossas crianças e adolescentes devido às baixas coberturas vacinais. Muito obrigada pela sua entrevista, Kelly. Obrigada a você, é sempre um prazer falar desse assunto tão importante que é a vacinação.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a coordenadora de enfermagem da Uninasal Caruaru, Kelly Pessoa, que tirou dúvidas sobre a importância da vacinação e do calendário vacinal atualizado. Isso porque um projeto de lei que tramita agora na Comissão de Educação trata da possibilidade da implantação de um Programa Nacional de Vacinação nas escolas. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.